Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Henry e eu vou falar um pouquinho mais sobre a nossa sentença, que envolve discussões importantes, discussões que vira e mexe caem nas provas. Às vezes vocês vão pegar um ou outro tema do que nós trabalhamos nessa sentença em outros tipos de sentença. Por quê? Porque são temas variados que eles cabem em inúmeras discussões contratuais. Achei muito importante trabalhar isso, porque é como eu disse, é quase certo que se vocês pegarem algum contrato bancário, ou mesmo alguns contratos não bancários, vocês vão poder se deparar com ao menos um dos temas que nós trabalhamos. E o primeiro deles é uma preliminar de litispendência, muito tranquilo, tá? Muito tranquilo, isso é facinho de resolver. Nós temos que analisar a questão do julgamento antecipado do mérito. Teve uma banca que cobrou o julgamento antecipado do mérito após as preliminares e antes do mérito, então eu tenho recomendado isso. É o caso de julgamento antecipado do mérito ou não? Se for, coloque na sentença. Mas nós temos uma discussão que é sobre a aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e aí vocês vão ter que tomar muito cuidado na fundamentação. Por quê? Porque, de fato, tem precedente do STJ em sede de precedente vinculante, em que ele trata de contratos bancários e ele exclui alguns tipos de contrato. Aí vocês vão ter que ver se esse tipo de contrato que a gente está trabalhando aqui, essa cédula de crédito bancário foi excluída pelo STJ ou se o CDC se aplica naquilo em que não for regulado pela legislação própria. Essa é uma discussão muito importante que não pode ser deixada de lado, porque ela vai ter impacto em vários momentos aqui da nossa sentença, tá? Nós temos uma discussão muito interessante que é o seguinte. Primeiro, para resolver essa sentença, vocês precisam ter uma noção clara da diferença de juros remuneratórios, que também são chamados, em alguns casos, de juros compensatórios, e de juros moratórios. Né? São duas categorias de juros. Os juros, o que eles representam? Eles representam uma espécie de remuneração pelo tempo em que o capital fica disponível na mão de outra pessoa, pelo seu dinheiro. Imagine que se você tiver um dinheiro, se você tiver 10 mil reais, você pode fazer esse dinheiro render. Você aplica no banco, ganha juros, faz isso, faz aquilo. Então, quem está com aquele dinheiro seu, ele tem que te pagar, tem que te remunerar pelo tempo em que ele estiver com o dinheiro. Só que nós temos uma divisão nos juros. Nós temos os juros na fase de adimplência e temos a questão dos juros na fase de mora. Existem alguns contratos ou muitos contratos que tratam dos juros apenas na fase de mora, na de inadimplência. Então, por exemplo, se eu contrato um serviço de, vamos supor, arrumar o portão da minha casa, e a pessoa fala, então você vai me pagar R$ 1.000 até dia 5 do próximo mês. Esse foi o nosso combinado. Se chegar no dia 5 do próximo mês e eu pagar, eu vou pagar os R$ 1.000. Foi o que nós combinamos. Não se fala em juros, porque nós contratamos assim. Agora, se passar do dia 5, aí nós teremos o quê? Juros moratórios, porque dependem de mora. Mas existem outros contratos em que você tem juros remuneratórios. Então, quando, por exemplo, você pega emprestado do banco, vamos supor, não vamos falar em pagamento parcelado. Vamos supor que você pega um empréstimo hoje para pagar em um ano. Você pegou no banco. O banco vai te cobrar juros de agora até o vencimento desse contrato, é a data que você tem que pagar. Esses não são juros de mora, porque não existe mora. Mora é o quê? É o atraso. Você não está em atraso com o cumprimento da sua parte no contrato. Você está adimplente até a data do vencimento, porque ainda não venceu. Você ainda não tem que pagar. Então, a gente fala nesse período
de juros remuneratórios. Então o banco lá vai lá e fala, olha, por esse empréstimo, o fulano de tal pagará juros calculados à taxa de 19,78% ao ano, já que nós estamos trabalhando de um empréstimo para ser pago daqui a 12 meses, né? E aí venceu o prazo de pagamento, eu não paguei, aí a gente já começa a falar em juros de mora. E nós temos uma discussão muito interessante nessa nossa sentença, que é justamente o seguinte: esses contratos, eles previram que após o vencimento das obrigações, caso não houvesse pagamento, começaria a incidir juros moratórios. Só que continuariam a incidir também juros remuneratórios. Então, essa é a discussão. Pode incidir juro remuneratório junto com juro moratório? Tá? A gente sabe que antes do vencimento não se fala em juros moratórios, mas aqui a discussão é depois do vencimento. Pode ou não? Isso aí é uma dúvida para os 3 contratos. Nós temos uma dúvida comum também, um capítulo comum da sentença, que é sobre a multa de mora. E aí a gente tem que voltar lá naquele item que nós falamos, que é justamente da aplicação do CDC. Aplica ou não? E se aplica? Existe lei específica tratando de juros de multa moratória para esse tipo de contrato bancário? Se existir, qual que vai prevalecer? Essa lei ou o CDC? Se não existir, prevalece o CDC ou prevalece o que está contratado? Vocês vão ter que discutir isso. A gente tem uma outra discussão interessante. Por quê? Porque o embargante fala, olha, eu estou sendo cobrado por juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês. Aí vem o embargado, o banco fala, não, eu sou uma instituição financeira, eu posso cobrar juros acima de 1%. Quem tem razão nesse caso? Né? A gente tem que saber bem a estrutura de correção monetária e de juros para responder a essa pergunta, certinho? Nós temos a questão do CDI, da taxa do CDI, né, que é do Certificado de Depósitos Interbancários. E aqui eu queria que vocês prestassem atenção num ponto. Existe diferença, inclusive na interpretação jurisprudencial, do uso do CDI como taxa de juros e como índice de correção monetária. Vocês precisam saber essa diferença, porque 2 capítulos da nossa sentença estão vinculados a esse entendimento, tá? Porque em 2 deles se discute o uso da taxa do CDI no contrato, em cada um dos contratos, cada um de uma maneira diferente. Temos a questão da abusividade da taxa de juros. Então, vem o embargante e fala, olha, essa taxa de juros está exagerada, ela é abusiva. E vocês vão ter que lembrar que o STJ já decidiu sobre abusividade de juros. A taxa média do mercado é vinculante, o contrato não pode superar? Ou pode superar? E se superar, pode superar o tanto que quiser? Então, preste atenção nisso, que é outra discussão. E aí é o seguinte, apenas no caso de vocês reconhecerem abusividade, apenas nesse caso, não estou falando que tem que reconhecer ou não reconhecer, tá? Tem que entrar em outra discussão. Tá, mas se eu reconheço que os juros são abusivos, qual é a taxa que eu vou aplicar? O embargante pede 1% ao mês, ou subsidiariamente a Selic. O embargado fala, não, se considerou abusivo é a taxa média do mercado. Então, é outra discussão jurisprudencial que vocês vão ter que analisar. Tem uma outra discussão, vamos voltar na CDI, porque a gente falou agora, se você tira, por exemplo, a CDI não pode ser aplicada como taxa de juros. Então, eu vou aplicar o quê? Já falamos dessa discussão.
E agora, e se eu entender que o CDI não pode ser aplicado como índice de correção monetária? Aí já é outra discussão, porque o embargante vai falar que, olha, não, nesse caso, se a cláusula é nula, não aplica a correção monetária. E o embargado vai falar, não, mas não pode deixar de aplicar a correção monetária. E a gente aplica o INPC. Tem que dar uma olhada nisso. E nós temos ainda mais uma discussão que eu achei interessantíssima, um precedente vinculante relativamente novo da STJ, é por isso que eu quis trazê-lo, que é assim. Vem o embargante e faz o depósito do montante integral. Quando você fala de depósito do montante integral, é o exigido pelo banco. Ele deposita para poder discutir aqueles contratos e tirar o nome dele do Serasa. Na verdade, nos embargos de execução de título extrajudicial, ele não precisaria nem depositar. Tá? Aqui no nosso enunciado tem, aliás, abrindo um parênteses, uma questão processual que o enunciado não respeitou tecnicamente o que a gente faz no processo, porque o depósito judicial não é feito nos embargos. Tá? Ele é feito na execução. Aqui constou que é feito nos embargos, e aí no final vocês vão fazer o quê? Vão determinar que o depósito seja vinculado à execução ou não. Enfim, outra discussão. Mas, voltando para a questão do depósito do montante integral, qual que é a discussão nesse nosso exercício? Para o devedor, é o seguinte, a partir do momento que eu fiz o depósito do montante exigido pelo credor, acabou minha responsabilidade. Juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária, é tudo por conta da instituição financeira. Por quê? Eu já perdi a disponibilidade daquele dinheiro. Em tese, eu cumpri com a minha parte. Aí vem o credor e fala, não, o cumprimento da sua obrigação, você não fez um depósito para que eu possa levantar. Você fez um depósito para discutir a lide, para afastar a sua mora. Só que eu ainda não recebi. E a sua mora mesmo só vai acabar quando eu receber, quando eu puder fazer o levantamento desse valor. Então, por isso, os juros os encargos do contrato têm que continuar incidindo normalmente, mesmo após o depósito. Essa é uma discussão interessante, vocês vão ter que enfrentá-la. Tá? Aí nós entramos na discussão da indenização por danos morais. Primeiro, em relação à primeira cédula de crédito bancário, ele fala, olha, essa aí não poderia ter sido inscrita porque eu tenho uma ação revisional. Vocês vão ter que analisar isso. E em relação às demais cédulas de crédito bancário, acho que em relação às duas outras, ele vai falar, olha, aliás, em relação às três, não me lembro direito. Se você considera que havia abusividade nos encargos, então significa que eu não estava em mora. Se eu não estava em mora, eu não poderia inscrever o meu nome no cadastro de inadimplentes. Aí vem o embargado, estou vendo aqui na minha tela, fala, olha, eventuais irregularidades específicas dos encargos moratórios não excluem a mora. Então, não perca o direito de inserir o nome dele no cadastro de inadimplentes. E aí? Discussão abusividade em encargos moratórios afasta a mora ou não? E se vocês entenderem superados esses pontos, aí é hora de partir para a questão da indenização por danos morais. E lembrando que há uma discussão, ele fala, olha, mas, por exemplo, se a segunda inscrição foi irregular, mas a primeira foi regular, então isso não gera indenização por danos morais, porque tem uma inscrição pré-existente. Esse argumento é válido? Se superar tudo isso, a gente vai para a quantificação, então, da indenização por danos morais. Então é isso, pessoal. É muito detalhezinho, e é o que eu falei, cada um desses temas pode aparecer espalhado em outras sentenças. Por isso é muito importante que vocês treinem, tá bom? Em caso de dúvidas, estou à disposição de vocês. Um abraço do professor Alexandre Henry e até a próxima.